O Salmo 133, eu vou ler aqui no Almeida século 21, diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na igreja que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diz esse salmo. Eu gosto de lembrar isso. É na congregação, é na união do povo de Deus, é na união dos crentes que Deus nos abençoe. Por isso, a santificação começa na igreja. Às vezes eu falo assim, o culto começa em casa. É uma verdade, a gente está cultuando a Deus, a gente está se preparando lá em casa, preparando o coração para cultuar a Deus. Mas quando eu penso em santificação, eu preciso lembrar que a santificação começa na igreja. Nós precisamos estar no lugar onde Deus está manifestando a sua glória, revelando a sua palavra, tocando os corações através do convencimento do Espírito Santo, para que a gente perceba a situação de pecador e a necessidade de se aproximar do Deus Santo com aquela atitude de Isaías. Oh Senhor, eu habito no meio de um povo pecador, né? Fala de um povo de lábios impuros, né? No meio de pecadores, e nós precisamos ter essa visão da glória de Deus, como Isaías teve, e ele diz: eu vi o Senhor no seu trono, no seu templo. Então essa visão é muito importante. Vocês, irmãos, estão acompanhando, vou falar um pouquinho nessa noite daquele movimento que está acontecendo lá em Augsburg, Kentucky, na universidade, e que começou um culto dia 8, já mais de uma semana, e o culto não terminou. Um culto numa universidade, onde jovens estudantes, eles têm um compromisso de frequentar a capela com frequência lá, não é uma coisa todo dia. Mas está acontecendo alguma coisa extraordinária lá. E desde aquele dia, o culto não cessou. Noite, dia, sempre pessoas estão se revezando, e muitos estão comentando sobre isso. Eu fiquei pensando, estou orando há tantos anos para que Deus dê um avivamento aqui no Brasil. A Europa tem experimentado avivamentos ao longo da história cristã. Os Estados Unidos experimentou alguns avivamentos. Eu estou orando. Eu me lembro que desde seminarista, nós orávamos num grupo de seminaristas, pedindo não só pelo irmão André, o trabalho lá na extinta União Soviética, mas a gente orava por um avivamento no Brasil. E ainda não aconteceu. Eu espero que ainda aconteça. Eu espero que ainda eu veja esse avivamento acontecer. Algo que está acontecendo lá, Augsburg, por exemplo, uma coisa espontânea, não é uma coisa fabricada, planejada, foi espontânea, uma coisa natural que aconteceu. E olhando, então pensei de novo nesse salmo, o Salmo 133, porque quando ele fala no verso 1, viver em união, esse sentido, o sentido da santificação. Muitas vezes eu tenho estudado esse salmo e pregado sobre esse salmo, falando da comunhão. Mas o Salmo fala da união, e é a união aqui tem esse sentido de santificação, de buscar a Deus, de ter um desejo sincero, de estar vivendo assim. A união que este Salmo descreve depende tão somente da união de cada irmão individualmente com o Senhor. Foi uma equipe de editores que fez esses comentários na Bíblia Chat, vários editores se uniram e uniram os comentários e as melhores interpretações. Eu achei essa interpretação muito apropriada. Como é bom que os irmãos vivam em união. Mas que união é essa? Essa união depende tão somente da união de cada um de nós, individualmente, em Deus. A gente pensa na união estar todo mundo reunido no mesmo lugar. Mas a ideia do salmista aqui, revelada a palavra de Deus, é que essa união depende tão somente de mim e de você, de cada um de nós individualmente. De termos nós
comunhão com Deus, de buscarmos viver em comunhão, em união com o Senhor. Então, quando essa união acontece desta forma, nós temos um testemunho eficiente diante do mundo. Eu creio que é o que está acontecendo em Augsburg. Tanto que essa notícia está chegando no mundo inteiro, porque eles estão experimentando uma união no Senhor, mas não uma coisa coletiva, individual. Eu vou comentar algumas coisas do que eu estava lendo sobre relatos do próprio, um dos próprios professores que relatou o que estava acontecendo, está acontecendo lá. E é uma coisa tocante nesse sentido. É algo que cada um está buscando ter, na sua individualidade, comunhão com o Senhor. Então, quando nós experimentamos isso, essa união individual com o Senhor, nosso testemunho perante o mundo é tocante. E a nossa atmosfera de vida cristã passa a ser realmente uma atmosfera de florescer, de frutificar. Mais ou menos aquilo que Jesus escreveu, falou, e o apóstolo João escreveu em João capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois as varas, e toda a vara que estiver em mim, ela vai produzir fruto. Vem a flor, depois vem o fruto. E Jesus falou que se nós estivermos ligados nele, cada um de nós ligado nele, então nós vamos florescer, nós vamos frutificar. E nisto o Pai será glorificado, como diz no verso 8. E é nessa direção que Jesus orou, está registrado em João capítulo 17. E Pai, eu rogo por eles, para que eles sejam um. Está falando dessa união. Um como eu Jesus falando, como eu e o Senhor somos um. Eu e o Pai somos um. Então, essa unidade de cada um buscar viver em comunhão com o Senhor. Então, nós poderemos dizer, somos um também. Na nossa congregação, na nossa união, de maneira que o mundo verá que nós temos o amor de Deus no nosso coração. E a primeira coisa que nós podemos dizer que como fruto que nós produzimos é amor. Quando nós lemos sobre o fruto do Espírito Santo, primeira fatia, a primeira parte do fruto é amor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, Jesus orou para que nós, que ainda iríamos crer, veja lá a oração de Jesus, não rogo somente por esses, estava orando por aqueles que estavam ao seu redor, naquele dia, naquele tempo, ele fala, mas também eu rogo por aqueles que virão. E nós estamos aqui, ano 2023, do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos após. Estamos aqui reunidos e Jesus orou por nós, porque nós cremos, nós também nos unimos a Ele pela fé. Mas como estamos hoje aqui no Brasil? Como estamos em nossa busca individual a Deus? Quantas dificuldades, não é? Em manter essa união, essa busca de Deus no coração, numa devoção. Não sei como você está fazendo isso em casa. Você está fazendo isso diariamente, tendo o seu devocional com Deus, seu momento de oração, de ler a palavra, falar com Deus. Deus, fala comigo agora, eu vou ler a tua palavra. Me traz uma porção de conforto, de orientação para a minha vida. Eu quero viver na presença do Senhor. Sabe aquilo que a gente sempre fala, a devocional. Um momento a sós com Deus, aquilo que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quantas dificuldades nós temos hoje em dia para ter esse tempo a sós, esse tempo de culto com Deus. Pessoal, lembra? Essa união é a unidade individual de cada um com Deus, buscando a Deus. E é uma realidade que como igreja, olhando assim a igreja brasileira, a gente tem, assim, às vezes até um pouco de desapontamento. Está falando hoje na classe compromisso, aqui na Escola Bíblica Dominical. Essa semana a gente ficou triste, porque o nome do Evangelho foi mais uma vez manchado, maculado, por um falso pastor, não é claro, um falso profeta, e que abriu 7 igrejas para fazer lavagem do tráfico, lavagem de dinheiro do tráfico. Infelizmente, igrejas têm sido criadas, plantadas, para servir de lavagem de dinheiro.
Isso é uma tristeza, é uma realidade infeliz que nós temos no nosso mundo. Isso macula a imagem do crente, a figura do crente. E isso é uma realidade de dificuldades que a gente enfrenta como igreja. Talvez por isso, eu estava lendo o Luiz Saião outro dia no Instagram, e ele escrevendo a experiência que ele teve há quase 20 anos atrás com o Dr. Chet. Alguém aqui conheceu o pastor Russell Chet? Cedinha? Roberto? Que homem, não é? Era esse homem de Deus, um homem simples. A gente não cansava, ficava 3, 4 horas ouvindo ele falar da palavra, do ensinamento. Ele era descendente de Leto, mas tinha um coração, uma compaixão, um amor, uma paciência. Eu já falei muitas vezes algumas coisas dele aqui, sobre o testemunho dele, como ele era. Eu nunca esqueço como ele era. Um homem de Deus. Para mim, aquela figura de um homem de Deus, fiel, comprometido, e que realmente era um representante fiel aqui na terra do reino de Deus. Lembra, eu falei aqui, um dia ele estava numa reunião, devia ser um congresso de pastores, e chegou um daqueles pastores que gosta de umas cutucadas assim, meio... né? Ele falou assim para a filha do Russell Shedd: esse Russell Shedd que a gente conhece aqui nos congressos, nas comissões, é o mesmo Russell Shedd lá em casa. E ela falou: olha, eu sei que meu pai é um pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram, porque ele é esse Russell Shedd que vocês conhecem. Ele é o mesmo lá em casa. Era um santo homem de Deus. E então, nessa conversa, Luiz Saião com ele, falava assim: mas, doutor Shedd, será que vale a pena a gente gastar tempo e energia com os crentes de hoje? A gente prepara sermões, prepara estudo, a gente se envolve na pregação da palavra, mas, como que dizendo assim, generalizando, né? É tão difícil pregar para crentes hoje. Parece que muitos crentes não são convertidos, muitos crentes não têm a graça do evangelho, não têm a expressão do arrependimento na sua vida, não têm mudança de vida, não priorizam o reino e as missões. E o Dr. Russell Shedd falou: olha, sempre foi assim, sempre foi difícil. E ele disse então no seu relato que o que poderia fazer então é não desistir, toda vez que fosse pregar, se preocupar em como transmitir a palavra de tal forma que ajudasse alguém a ter o um encontro com Deus, uma mudança de vida, uma transformação de vida. E ele fala de relatos de pessoas que se converteram, estavam 20 anos na igreja e depois se converteram. E o resumo da história quer dizer assim: é possível converter crentes ainda. Aquilo que David Wilkerson falou, né, antes de morrer, trabalhou muito na evangelização de jovens nos Estados Unidos, década de 70, 80. Nós estamos vivendo um tempo que estamos pregando o evangelho para crentes, que muitas pessoas fizeram crentes, mas não se converteram, não tiveram uma mudança de vida, e por isso é muito difícil hoje em dia falar de crentes. E às vezes a gente vai falar do evangelho de Jesus e as pessoas não querem receber por causa dos modelos que já conhecem, tipos de pessoas que conhecem, que são familiares a ela, como se fossem crentes, e talvez, de fato, ainda não tiveram uma experiência com Jesus, não tiveram uma transformação. Por isso, devemos continuar olhando a necessidade da santificação. A santificação começa na igreja e ela deve continuar em casa, continuar nos negócios, continuar na escola, continuar no trabalho, continuar na sociedade, em todos os segmentos. Nós devemos nos esforçar para ser esse povo santo, que expressado aqui no verso 2, como a unção do sacerdote Arão, que era sua vocação, conservar o povo de Deus, conservar o povo de Deus na comunhão com Deus. Por isso a igreja continua de portas abertas. É o esforço da igreja manter o povo conservado, em comunhão com Deus, numa verdadeira união. Essa união que não é só juntamento, mas leva cada um a buscar a Deus
em uma comunhão íntima no seu dia a dia. E como diz o verso 3 do Salmo 133, que nós precisamos dessa bênção que o Senhor ordena, como o orvalho do Monte Hermon, a terra da Palestina, é uma terra muito sedentária, ela precisa da chuva para que a semente, ao plantar, frutifique. Mas Deus colocou o Monte Hermon bem ao norte, ao pé lá do mar da Galileia, e ele tem neve lá em cima. Você chegou a ver lá, Carol? Foi lá, Monte Hermon? E ele tem neve lá em cima. Eu não fui, mas eu estudei geografia, então mais ou menos eu visualizo, né? E durante a noite, ele manda orvalho, e aquele orvalho vem descendo, como que acompanhando o Rio Jordão, que sai do Mar da Galileia e vai até o Mar Morto, e vai descendo por aquelas planícies da Palestina, até cair lá em Jerusalém, e descendo toda aquela planície lá. E aquele orvalho, então, é o que rega a planta durante a noite, e faz com que aquilo se mantenha verde, e as produções possam continuar acontecendo, mesmo quando não tem a chuva, mas o orvalho cai frequentemente. Então, Deus está falando que, assim, Ele vem sobre nós como um orvalho que rega e que mantém uma planta viva e que mantém aquela planta saudável. Nós precisamos viver nessa comunhão, nessa união com Deus. Assim como aquelas terras não podem sobreviver sem aquele orvalho, ou sem a chuva que Deus manda no tempo oportuno, nós não podemos viver sem Deus. Não podemos viver sem Deus. Nós dependemos dele, como o peixe depende da água para sobreviver, como a árvore depende, a planta depende da terra para sobreviver. Nós dependemos de Deus. Ele é nosso Criador. Ao nos criar, Ele não fez como as outras plantas ou outros seres vivos, criando da matéria original. Ele disse: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus formou do pó da terra, mas Ele soprou em nós o ruá, que é o Espírito. E nós, por isso, para viver e para sobreviver, precisamos da sua bênção. Todos os dias, não só no domingo, mas todos os dias, a cada amanhecer, nós precisamos da bênção de Deus. E quando o verso 3 fala, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre, ele fala na união. Lembra o salmo começa? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas pense agora, não essa união simples, a união fundamental, a nossa união com Deus, em comunhão íntima com Deus, é uma coisa individual. Então você mantém essa comunhão individual no seu dia a dia. Deus ordena a bênção sobre você e a vida, e sobre a sua casa, e sobre a sua família, e sobre tudo que você há de fazer. E isso é uma busca incessante de santificação, que começa na igreja, naquele encontro com Deus, mas que continua lá em casa, e lá no trabalho, e lá em todos os seus relacionamentos e acontecimentos, enquanto está envolvido com a sociedade no dia a dia. Então, santificação passa a ser uma sequência de algumas coisas importantes que a gente vê, especialmente no Novo Testamento. Uma delas é o desapego das coisas deste mundo e uma entrega completa a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala isso em 1ª carta, capítulo 1, que Deus, o nosso, gerou para uma viva esperança segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele fala várias coisas aqui nesse capítulo, e ele diz mais à frente que é para o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. E essa salvação foi anunciada antigamente nos profetas, e finalmente veio anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus dizia: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, esse desapegar do mundo, entregar a sua vida completamente a Jesus, é o primeiro passo que devemos ter nesse
nessa santificação. No verso 13, o apóstolo Pedro diz: portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Então, se a gente desapega do mundo, a gente consegue reservar tempo para oração. Se a gente não desapega do mundo, a gente não tem tempo para comunhão com Deus. Então, é fundamental ter um desapego, reservar tempo para Deus, priorizar Deus. Aquilo que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E então, o culto continua em casa. O culto pode realmente ser uma bênção, que não vir com Deus é um andar com Deus no dia a dia. Quando eu estou pensando nesse culto, que começou lá dia 8 de fevereiro, na Universidade de Augsburg, que os alunos da universidade estão lá e continuam lá na capela, eu penso, alguma coisa realmente maravilhosa aconteceu. E eles não conseguiram deixar a capela. E esse professor de teologia, Thomas, que falou e comentou, e eu tenho um relato aqui do professor Franklin Ferreira, ele disse que os alunos foram atingidos por uma sensação silenciosa, mas poderosa de transcendência. Quer dizer, eles tiveram um encontro com Deus, uma comunhão com Deus tão íntima, que eles não querem sair de lá. Aquilo que o salmista está falando: ó, quão bom e quão suave é que vivam em união. Mas lembra que essa união, primeiro, é uma união com Deus, uma comunhão íntima com Deus. E eles estão lá, continuam adorando, diz o professor, e alguns ficam cantando baixinho, outros estão louvando, outros estão orando fervorosamente por si mesmos, por seus vizinhos, por nosso mundo. Estão preocupados, estão com o coração cheio de compaixão. Não estão pensando só neles, orando pelo mundo. Estão expressando, isso que me tocou bastante, arrependimento. Esse é uma das características de um arrependimento, de um avivamento bíblico. O arrependimento. E o professor disse, não só isso, eles estão expressando arrependimento e contrição pelo pecado, intercedendo por cura, integridade, paz, justiça, e em outro lugar fala, estão confessando seus pecados. O avivamento bíblico sempre é marcado por isso. Esse encontro com Deus que toca profundamente o adorador, em que ele passa de fato a não querer sair mais da presença de Deus, e viver uma vida de integridade, e a comunhão é tão íntima que ele não consegue nem esconder os seus pecados, mas expressa arrependimento. E eles falam várias coisas aqui do que está acontecendo lá. Alguns estão ajoelhados, prostrados, outros estão com o rosto brilhando de alegria, e vários relatos de adoração, de comunhão com o Senhor. Então, isso de fato mostra algo que levou aqueles jovens a buscar uma santificação com a presença e aquilo que o salmista fala, o Senhor ordena a bênção e a vida, quando há essa busca de união. A santificação é uma sequência, começa com desapego, entrega completa a Jesus, em segundo lugar, de obediência. 1 Pedro, capítulo 1, então, no mesmo capítulo aqui, diz o verso 14, como filhos obedientes, não vos moldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. É o que Paulo escreveu em Romanos 12, não se conformar com este mundo. Então, a obediência mostra que há santificação na vida. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos as palavras do Senhor, então isso mostra que estamos num processo de santificação. Eu estava ali no aniversário da Igreja Batista em Jardim Atlântico, e eu tive a alegria de rever uma das irmãs lá, e ela teve uma experiência quando eu era pastor lá, e ela disse que ela nunca esqueceu como que ela passou a obedecer a palavra. Eu me lembro da pregação, mas ela lembrou perfeitamente que a pregação falava que nós temos portas abertas para o pecado na nossa vida. E eu pregava, ela dizia que feche a porta para o pecado. E ela disse assim com o rosto bem alegre, pastor, eu fechei a porta. Eu fechei a porta para o pecado.
Eu fiquei tão alegre de ouvir assim, um testemunho dela. Que ela, em outras palavras, pastor, eu obedeci a palavra. Eu estou obedecendo a palavra. Então ela estava lá, e tudo isso porque eu perguntei para ela se ela estava firme na igreja, né? Se ela estava firme no Senhor. Em outras palavras, diz, eu estou obedecendo. Então, é o que Pedro fala aqui, como filhos obedientes. Como um filho obediente agrada um pai e uma mãe, não é verdade? E um filho desobediente, né? É o oposto, o antônimo, né? Nós nos alegramos com filhos obedientes. Até choramos, né? Irmão Pacheco chora quando fala dos seus filhos, quando eles estão obedecendo. Então, nós devemos lembrar que o Senhor também fica contente quando nós somos filhos obedientes. No processo de santificação, nós temos depois o quebrantamento e confissão. Primeiro, o desapego às coisas do mundo, uma entrega completa ao Senhor, obediência, quebrantamento e confissão. 1 Pedro capítulo 1, continuando aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim começando aquele que vos chamou. Então, o período carnaval. Período carnaval. Será que o nosso Brasil está merecendo as bênçãos de Deus? Será que o nosso povo merece as bênçãos de Deus ou juízo e condenação? Terremoto na Turquia, na Síria, Luiz Saião também falando sobre isso. Certamente o juízo de Deus está presente. Qualquer autor bíblico, qualquer homem de Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, estivesse vivendo nossos dias, iria achar que Deus está demorando a fazer juízo no nosso mundo, por quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Quando eu era pastor em Sinop, eu perguntei uma vez para o padre, mas por que, padre, a igreja criou o carnaval? Ela falou, a igreja criou o carnaval porque vai entrar na quaresma e é muito tempo de abstinência. Então a igreja liberou essa festa antes de começar, para que o povo se divirta. Olha que coisa, né? A igreja criou a festa. A igreja criou a festa. Isso está errado. O que o apóstolo Pedro diz, a palavra de Deus diz, e Romanos diz, olha, sede santos, buscai a santificação. Como o Senhor é santo, Ele vos chamou também para serem santos. Verso 17, verso 16, né, Pedro está dizendo, sereis santos porque eu sou santo. E andai com temor. Então, o que nós precisamos é andar com temor no coração. Isso é quebrantamento, isso leva à confissão de pecados. No verso 22, Pedro diz, tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. E é isso que nós precisamos no processo de santificação. Lembrar que Deus é santo. E Ele nos chamou para a santificação. E sem a santificação, experimentando, através daquela comunhão com Deus, daquela busca de santificação, de confissão, de quebrantamento, de arrependimento, de adoração, podemos experimentar também, não apenas um momento no culto, no domingo à noite, mas no nosso dia a dia, em todo o nosso viver. A característica de um verdadeiro avivamento que leva a chorar. Que leva a chorar porque as pessoas não têm lágrimas nos olhos, só tem diversão nos olhos, só tem cobiça nos olhos, só tem avareza nos olhos, só tem concupiscência. Precisa chorar por causa do nosso Brasil. Avivamento é chorar quando a gente vê o pecado. Chorar porque o pecador está desobedecendo. E porque precisa também conhecer a graça de Deus. E aqueles jovens lá dizem, estão orando por nós, pelas pessoas no mundo, porque eles estão tendo um quebrantamento e uma comunhão com Deus tão íntima que eles querem a mesma coisa para os outros. Avivamento leva à compaixão, a desejar o mesmo amor aos outros. E finalmente, então, o processo de santificação nos leva ao discipulado. Começa com desapego, entrega completa ao Senhor, com obediência, com quebrantamento e confissão dos pecados, e então experimentar o verdadeiro discipulado, andar como Cristo andou. Não é tão difícil, a gente só precisa entrar no processo. Às vezes demoramos um pouco em um passo, talvez no desapego inicial, e na obediência, chegar a um quebrantamento pleno do coração e confissão, para experimentar o discipulado, e andar como Jesus andou, como diz João, 1 João capítulo 2,6, quem afirma ser um crente, quem afirma ser um cristão, ele diz assim, quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Onde é que nós andamos? Na igreja?
Nós andamos por aí. Quando nós saímos do templo, nós saímos para servir. E nós vamos andar como Cristo andou. Aí o processo da santificação se completa no discipulado. E vamos fazer aquilo que Jesus disse, produzir frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a desenvolver esse processo de santificação, que Ele nos ajude a cumprir essas etapas, quem ainda não cumpriu todas elas, a cumprir essas etapas de desapego, entrega plena, completa ao Senhor, obediência irrestrita, né? Obediência plena, quebrantamento, confissão, discipulado, andar como Jesus andou. Oremos para que o nosso desejo seja assim, ser sempre uma morada do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19, que o Espírito Santo habita em nós, da parte de Deus. Que Ele esteja realmente morando, nos levando a viver essa vida triunfante e testemunhante. Oremos para que o nosso desejo seja sempre esse. Ó Senhor, habita em mim. Que a gente consiga assumir fidelidade, compromisso e poder andar como Jesus andou. E então, vamos certamente experimentar santificação. Como o Salmo 133, 1. União com Deus. União individual com Deus. E isso fará com que as pessoas ao nosso redor possam também contemplar que a vida cristã é uma vida feliz, é uma vida triunfal, é uma vida vitoriosa, porque com a bênção de Deus, ordenada por Deus, nós teremos vida para sempre. Aquela vida que Jesus falou, vida plena, vida abundante. Uma vida que não precisa dos prazeres da carne para ser feliz. Uma vida que não precisa daquilo que o mundo oferece, da sua vanglória e das suas ilusões, mas sabe que só precisa da bênção do Senhor. Viver cada dia na dependência do Senhor. Que Deus nos abençoe, sejamos santificados aqui, em casa, em qualquer lugar por onde nós andarmos. E estejamos ajudando outras pessoas a conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E possam entrar nessa doce comunhão e ter vida e a bênção do Senhor para sempre.